O óbvio sobre a fluência. Dizem que o óbvio precisa ser dito. E qual é o óbvio, Verônica, acerca da fluência? Bem, muitas pessoas querem entender o que é fluência, acham que fluência é falar muito rápido, É verdade. nunca errar ou saber todas as palavras em inglês, o que é impossível. Impossível. É impossível. Mas o que é importante a gente saber que para desenvolver a fluência, para alcançar a fluência, porque ela é desenvolvida, nós precisamos desenvolver as 4 habilidades que envolvem o aprendizado de um idioma. E quais são essas 4 habilidades? Quais são essas 4 habilidades? Listening, que é ouvir. Legal. Reading, ler. Uhum. Speaking, falar. E writing, escrever. 4 habilidades. Então, o óbvio precisa ser dito. As pessoas, às vezes, elas acreditam em tantas coisas, né? Mas o óbvio está diante delas, desenvolver uma capacidade que é delas, né? Sim. Às vezes o que eu percebo é que as pessoas querem comprar uma fluência, falam muito sobre isso, né? Sobre vestir a fluência. A pessoa Sim. acha que pagar, e às vezes até querem pagar pouco, né? Buscam um curso, uma aula mais barata, e não se preocupam em se comprometer, em se desenvolver nisso. Exatamente. É um caminho, é uma jornada. Legal. Você vai aprendendo, você vai desenvolvendo. Eu costumo comparar o desenvolvimento das 4 habilidades com ir à academia. Você não pode fazer braço a semana inteira e depois um mês só perna. Não existe isso. Tem que ser tudo, todo o corpo, todo Verdade, dia, verdade. né? E as 4 habilidades também são assim. Você tem que desenvolver todos os dias as 4 habilidades. Legal. Quais são elas? Como funciona no dia a dia neste aprendizado? Como é que acontece esse desenvolvimento e quais são as dificuldades que as pessoas têm em cada uma delas? Me fala um pouquinho. Olha só, daquelas 4 habilidades, elas são divididas em 2 grupos, ok? Um grupo é o input, que é a entrada, como Ok. você recebe o idioma, que são listening e reading. São as 2 formas que a pessoa recebe o inglês, né? E 2 são output, é a saída, como ela vai usar o idioma. Ou seja, entra, tem o processamento, às Sim. vezes pode ser mais ou menos o aprendizado, e exatamente o que ela aprendeu e assimilou, ela reproduz agora. Agora ela reproduz, isso é o output, que é o falar, o speaking e o writing, né? Então, uma dificuldade, por exemplo, para o listening. Vamos pensar no listening. Primeira coisa. São as entradas. As entradas. Ok. Linking sound. E o que é linking sound? A gente fala muito sobre isso porque é uma grande dificuldade dos brasileiros. São sons linkados, né? Sons as palavras conectadas. Com sons conectados. Americano junta 2, 3 palavras e faz o som de uma só. E isso dificulta. E claro, por ser nativo, eles vão falar rápido. Verdade. Então, esse linking sounds, esses sons, é uma das dificuldades das pessoas com esse input, que é o ouvir. Ótimo. Agora, então dá um exemplo para a gente de uma frase em que o brasileiro lendo fica bem diferente de um americano falando. O brasileiro vai falar assim, ó, I eat an apple. Ele vai querer falar I eat an apple. Ele vai querer falar palavra por palavra. O americano vai juntar o it com an e o an com apple. Então vai ficar I eat an apple. Eat an apple. 3 palavras que parecem uma só. I eat an apple. I eat an apple. E isso dificulta porque o brasileiro está pensando, uai, mas eu falo I eat an apple. E olha como isso interfere na fluência, porque não fica fluente quando a pessoa fala I eat an apple. Fica parecendo um robô, né? Na verdade, para os americanos, fica confuso isso, né? Não funciona Não isso. funciona, não soa fluente. Então, o americano vai falar dessa maneira, esse linking sound, e isso pode dificultar um pouquinho o aprendizado. E a outra questão é o nervosismo. Porque a pessoa vai conversar com o nativo, ela fica tão nervosa que ela para de ouvir. Parece que vem, a gente ouve relatos, né?
que parece que vem uma parede, assim, e ela se fecha e, na verdade, ela responde aquele diálogo, aquele relacionamento, o desejo dela é uma fuga, que se termine o quanto antes para que ela saia daquele momento ali e ela fala sim, sim, ok, thank you, e quer sair daquele momento. Então, esse nervosismo compromete essa entrada, é isso? Essa entrada, sim. Porque muitas pessoas também relatam, por exemplo, aí eu vou falar e eu mesmo começo a pensar, o que ele está falando? Eu não vou entender. Meu Deus, o que é isso? Como que eu respondo? Ela fica tão ali envolvida em seus próprios pensamentos que ela não consegue parar. Peraí, deixa eu tentar entender o que ele vai segredo para falar. o ouvir é ouvir mesmo, né? Ouvir, Porque às vezes prestar as pessoas atenção. estão ouvindo pensando na resposta. O que vão responder? Quando, na verdade, o ouvir ele vai nos dar uma base para depois falar bem, pronunciar bem Claro. a maneira que o americano está falando. Então, a gente aprende as palavras, mas também a maneira de pronunciar. E é claro, né, estabelecer um diálogo seguro ali. Exatamente. Então precisa ter essa calma para respirar e prestar atenção no que está sendo falado. Legal. Listening, então. Uhum. E a leitura? A Quais são as leitura. As dificuldades? dificuldades. Uma das dificuldades é o seguinte: querer falar todas as palavras, como nós acabamos de dizer. I eat an apple. Uhum. Né? A pessoa quer falar E eu daquele jeitinho. lembro de uma cidade, né, aqui dos Estados Unidos, na verdade é um nome comum americano, um nome comum inglês, de origem inglesa, né, que é Abingdon. E aí se escreve Abingdon. Tem um G mudo e as pessoas querem falar Abingdon e não, é Não Abingdon. é Abingdon. Então, se ignora aquilo dali. Então, querer ler exatamente como escreve pode ser um problema. Um outro problema para a leitura, para esse reading, é desistir. Como assim, Verônica? Às vezes a frase tem uma palavra. Uma palavra, e às vezes é a primeira Você está palavra. falando de um texto. Vamos supor, um texto. Estou lendo um livro e a primeira palavra eu não sei. Eu desisto. Eu não quero mais falar. Eu não quero mais tentar ler. Eu não quero mais continuar aquilo dali, porque eu não entendi nada. Na cabeça da pessoa, assim, não estou entendendo nada. Mas talvez se ela continuar um pouquinho mais, continuar. Não recorra ao dicionário imediatamente. O dicionário não, perdão, ao tradutor imediatamente. Tradutor. Por quê? Fica uma bengala. A pessoa lê. Deixa eu traduzir aqui, rapidinho no meu celular. Leu, passou 2 minutos, ela nem lembra mais. Às vezes aquela palavra, aparece lá na frente, no mesmo texto. Sim. E a pessoa fala, como é que é mesmo isso? Então, espera, tenha calma, continue, avance, continue e tente entender o contexto. Legal. Tá? Isso é muito importante. A desistência pode ser um perigo para o desenvolvimento do reading. Uau, é verdade. É claro que muitas pessoas vão falar nesse momento que falta o vocabulário, mas a leitura ela vai te dar o contexto daquela situação, né? E pelo contexto você também vai aprender outras palavras. Sim, anote uma dica que eu sempre falo: tenha um caderno, anote as palavras que você não entendeu e tente assimilar pela situação, pelo contexto. Não entendi. Deixa aquela palavra guardada. Daqui a algum tempo, algum momento, você vai ouvir aquela palavra. Ou alguém vai falar para você, ou você vai ler em outro momento e vai fazer sentido. Legal. Agora, uma coisa interessante que eu vejo é que as pessoas sempre recorrem ao tradutor e isso, além de ser uma bengala, uma muleta, igual você falou, mas também se torna uma autossabotagem, porque de alguma maneira a pessoa dentro de um relacionamento, ela vai se resolver. Seja fazendo mímica, falando outra coisa, porque quando se estabelece uma comunicação, a intenção principal é a comunicação. Então, um vai querer entender o que o outro está falando. Então, a melhor questão é realmente ter calma e buscar essa comunicação de outras maneiras. E é interessante porque quando se faz isso uma vez, você tem segurança para fazer outras vezes. E começa a virar um hábito. E, consequentemente, a pessoa começa a desenvolver um outro pensamento.
em uma outra inteligência. E estudos comprovam que quem aprende idioma, um novo idioma, desenvolve uma inteligência diferente, porque ele tem que fazer associações, ele tem que buscar saídas para se comunicar. Então é muito importante, não recorra ao tradutor de uma vez. Espera, tenha calma, tente entender o contexto e não desista. E um detalhe também, né? Muitas pessoas relatam que quando buscam um tradutor, mas saem da frente daquela pessoa, vem a sensação de derrota, de fracasso, porque quando passa um tempinho elas pensam, puxa vida, eu poderia ter falado isso, eu sabia esse conteúdo. Sim. Então, a melhor questão mesmo é ter a calma e buscar a solução dentro de um diálogo ou um contexto. Exatamente. Legal. Então, o input são essas duas habilidades. Legal. E se tratando de output? Output. Vamos deixar o speaking por último. Vamos falar da escrita. Legal. Um dos grandes problemas para escrever, para escrita, é que as pessoas às vezes querem escrever de qualquer maneira. Não se atenta à forma correta. Mas, na verdade, a escrita é menos utilizada hoje em dia. Porque a pessoa está digitando uma mensagem e tem o corretor ali, ela se aproveita disso. Mas quando ela precisa realmente se comprometer em escrever alguma coisa, o que acontece? Ela fica perdida, ela não sabe. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma palavra tão simples. House. H-O-U-S-E. Se a pessoa não se atentar, ela vai escrever house como? H-A. Porque o que ela está falando, ela não se atenta, ela acha que é da maneira que ela falou, ela não presta atenção à gramática, ignora a gramática. E algo é importantíssimo. A escrita no inglês é muito mais formal do que a fala. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Existem regras que, quando você estuda, a regra fala assim, ó, no momento de uma fala, essa palavra pode ser omitida ou ela pode ser trocada, mas no momento de escrever, ela não pode ser deixada de fora. E até mesmo o linking sound. Mas, na hora da escrita, a gente não pode ignorar as letras que o linking sound engoliu. Exatamente. Então, tem que ter cuidado com a gramática e não escrever de qualquer maneira, achando que é da forma que pronuncia. Esse pode ser um perigo. E o último, que é o speaking. Tão esperado speaking. A pessoa precisa tomar decisão de falar. O speaking, às vezes, a pessoa, o que acontece? Ela não se dedica nas outras 3 habilidades. Ela não tem input suficiente, ela não ouve, ela não lê, ela não tem aquela constância, aquela rotina de input. Chega no output, ela tem medo, sim, ela tem vergonha, insegurança e ela não vai se expor. E é preciso se expor, é preciso falar, é preciso perder essa vergonha, na verdade, vencer a vergonha, até mesmo errando. Não pode ter medo de errar. E é interessante porque os americanos, de uma maneira geral, eles são como? Gentis. Eles nunca vão expor alguém por conta de um erro. Eles educadamente ou entendem o que se falou e está tudo bem, porque o mais importante é esse entendimento da comunicação. E ou então eles vão ajudar, se você permitir, é claro, né? Claro. Mas de uma maneira educada. Educada. Às vezes a pessoa fala errado, o americano, e repete da maneira correta. É verdade. Sem expor. Então, é muito importante se jogar nesse relacionamento, nesses diálogos, sabe? Vencer a vergonha. A vergonha pode ser o maior perigo, o maior impedimento para o speaking. Legal. E um detalhe disso tudo que eu percebo, e ao longo desses anos trabalhando com alfabetização e o ensino de idiomas também, é que, se tratando do inglês especificamente, o input deve ser associado com o output, como a alfabetização de crianças no Brasil, em que se mostra uma letra ou uma sílaba, e automaticamente ela está vendo, ela está lendo, ela escreve às vezes, né, traça a letra, mas ela também já fala. Então, na medida que a gente precisa ter uma entrada de conhecimento, mas a gente também não precisa
ter todas as entradas de conhecimento para começar a falar. Ela deve, eu costumo dizer que o inglês a gente deve se relacionar com ele. Do mesmo jeito que a gente recebe, devolve, e esse input deve gerar-se associado com uma habilidade de output. Então, se você aprende algo, você precisa praticar a fala do que você aprendeu. Sim. Se você está lendo algo, você precisa falar o que você aprendeu. Ou seja, você está trazendo para dentro o que está lendo, mas ao mesmo tempo você está praticando a leitura com o speaking. Sim. Se você ouve, você também pode falar. O que você, por exemplo, você ouviu um linking sound. Então você repete, você fala, e isso gera o aprendizado. Agora também você pode ouvir e você pensar, imaginar a escrita dessa palavra. Isso também é o output. Então, esse aprendizado do inglês, ele precisa do input, precisa ser associado com output imediatamente. Exatamente. E tem tudo a ver. O listening tem tudo a ver com speaking. E o reading tem tudo a ver com writing. Muito bom. Tudo, eles são totalmente ligados. Então, é aquilo que nós falamos. Precisa desenvolver as 4 habilidades o tempo todo, em todos os momentos. Então, olha só, vamos lá. Se a pessoa quer ser fluente, ela vai ter que se comprometer muito mais do que contratar um curso, um serviço. Ela vai ter que se comprometer em se desenvolver nessas habilidades. É isso? Sim, sim. Porque olha só, eu como mentor, eu posso ensinar, eu posso guiar, eu posso mostrar o caminho, eu posso corrigir, ajustar, alinhar. Mas eu não consigo desenvolver a sua habilidade. Legal. Eu desenvolvo a minha e cada um desenvolve a sua própria habilidade. Então, isso é muito importante. Muito bom. Então, fica a dica dessas 4 habilidades para quem quer ser fluente.